A mim, ninguém me viu a cozinhar catapelana. Catapelana. A cozinhar catapelana. Catapelana. A mim, ninguém me viu a cozinhar catapelana. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex. Vamos ouvi-la na íntegra no final deste podcast. O Eurovisões do Observador. De segunda a sexta, ao final da tarde, até às eleições de 26 de maio. Faltam 6 dias para as europeias. Nuno Sampaio escreveu Eleições na União Europeia num ensaio para a Fundação Francisco Manuel dos Santos e diz não ter dúvidas. Os populistas e os eurocéticos vão ganhar ainda mais terreno nestas europeias. Vamos conversar com Nuno Sampaio daqui a pouco. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. A Sara Antunes de Oliveira esclarece hoje uma dúvida relacionada com jaquinzinhos. Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Num verão de temperaturas elevadas, vamos conhecer a história de um partido que oferecia gelados e sumos de laranja para cativar e refrescar os eleitores. Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Vamos só fazer aquela contagem para ver se está tudo bem. A seguir ao 5 vem Miguel. A pergunta tem truque ou é mesmo assim? Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. 6, 7, 8, 9, 10. Não era decrescente. Não. Era pista Miguel 4. Podes fazer agora 10 decrescente, Pedro, só para 10, ver. 9, 8, 7, sai com a minha voz que tu gostas. Pedro Benevides, 10, 9, editor 8, de política. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Olá Miguel, olá Pedro. Caça ao voto. Todos os dias olhamos para a forma como está a correr a campanha eleitoral para estas europeias. Hoje, no arranque da última semana de campanha, vamos aqui a um quem ganhou, quem perdeu mais especial, uma espécie de balanço e de lançamento destes dias que ainda faltam para a campanha eleitoral. Miguel Pinheiro, vamos começar pelos pequenos partidos. Quem ganhou, quem perdeu? Não parece que haja qualquer pequeno partido a ganhar votos. Esta era a eleição perfeita para um dos pequenos partidos conseguir capitalizar o descontentamento das pessoas, porque na realidade os eleitores não dão nenhuma importância a esta eleição e, portanto, poderiam entregar o voto a quem quisessem, sem ficarem com um peso na consciência. Os pequenos partidos precisariam ter um mínimo de 2,7%, depois a partir dos 4,5% estão perfeitamente à vontade, mas precisam ter pelo menos 2,7%. Não há nenhuma sondagem neste momento que coloque algum desses pequenos partidos no radar, e ao mesmo tempo eles também não estão a conseguir colocar no discurso temas novos. O Aliança de Pedro Santana Lopes não está a conseguir descolar. Aquele partido do André Ventura que tem um nome muito indignado também não, apesar dos esforços que ele tem feito na CMTV quando fala sobre o Benfica. Sim, o único que, apesar de tudo, e também porque tem um histórico, não é? Que é o livro do Rui Tavares, que ficou aí a uns 100 mil votos nas últimas eleições de eleger um eurodeputado. Os debates têm-lhe corrido bem, por isso não ficaria surpreendido se eventualmente conseguisse, ao fim de todo este tempo de esforço e dedicação, eleger-se a si próprio. Mas achas que ele tem conseguido passar para além disso? É porque a minha sensação, claro, nós estamos aqui numa bolha, fechados a cobrir as europeias e, portanto, às vezes temos alguma dificuldade em perceber como é que a população em geral está a receber tudo isto. Mas a ideia com que eu fico é que ele, de facto, tivesse a prestação nos debates, mas depois não conseguiu ganhar espaço numa campanha, sendo que para partidos pequenos é de facto muito difícil ganhar espaço porque as atenções mediáticas não estão para ali viradas. Mas dá-me a ideia que ele não está a conseguir capitalizar isso. Eu acho que ele pode ter uma vantagem, que é a campanha não está a correr espetacularmente bem ao PC nem ao Bloco. O PC e o Bloco também não parece que estejam a conseguir mobilizar extraordinariamente o eleitorado, e por isso pode haver ali pessoas que entendam que, como estamos a falar de eleições europeias, vamos lá ajudar o homem e mandá-lo para Bruxelas. Vamos ver. Vamos avançar para outros partidos, para o PCP. O PCP está, eu diria, a tentar, mais do que ganhar votos, está a tentar não perder votos. E tem uma campanha, já falámos sobre isso aqui, tem uma campanha muito de consolidação do seu eleitorado,
com alguns truques e tal, mais ou menos conhecidos, de jovens que aparecem na campanha que vão entregar documentos sobre alterações climáticas e depois de repente, enfim, isto é apenas uma suposição, não há provas disto, e depois de repente 2 horas depois já estão na arruada da CDU convencidos com os argumentos do candidato, supõe-se, mas não tem feito uma campanha que tenha propriamente marcado a agenda. Ele tem tentado muitas vezes fazer desafios, colocar questões aos partidos, digamos, aos partidos grandes e também ao CDS, fica sempre sem resposta. Portanto, é uma campanha muito de autarquias, de comunistas, muito de territórios que são favoráveis. Portanto, é uma campanha que é feita mais para os seus. De mudança de turno, não é? Sim, exatamente. Não tenho a certeza de que esteja a conseguir ganhar votos, mas devo dizer que é provavelmente a campanha que mais fala sobre temas europeus. Miguel? E além disso tem uma particularidade que é a única campanha dos grandes eurocética e eurocrítica. E são eles que têm falado mais da Europa, porque têm mais interesse em falar da Europa, naturalmente, porque criticam o projeto europeu e, portanto, não têm dificuldade em incluí-lo no seu discurso, e porque, enfim, têm uma visão que, de facto, é diferente dos demais partidos, os partidos que conseguem ter mais votos, que, na verdade, PS e PSD, por exemplo, e mesmo CDS, têm visões muito parecidas sobre o que é que deve ser o projeto europeu. Exatamente. Se houver um eleitorado eurocrítico, na realidade, tem que votar no PC, não é? Não há à direita, não há ninguém... Ou no Bloco. O Bloco também tem feito um discurso crítico um então, bocadinho diferente. Já que estamos a falar no Bloco... Sim, mas o Bloco faz isso de forma envergonhada. Ainda não se percebeu muito bem quando é que o Bloco vai cair. O Bloco tem vindo a oscilar muito, não é? Era um partido muito euro-entusiasta nos tempos de Miguel Portas, depois passou por uma fase muito eurocrítica e agora está outra vez quando houve o Tsipras e tudo mais, agora está a recentrar outra vez. Enfim, é um bocadinho como tudo, não é? O Bloco não tem posições muito sólidas sobre nada em especial e, portanto, vai andando ali um bocadinho consoante... Há uma coisa que é verdade, o CDU, o PCP, os Verdes, enfim, têm um discurso mais claro relativamente ao fim do euro e ao fim do próprio projeto da União Europeia. Eu, quando digo mais claro, não quero dizer que seja absolutamente claro, porque nunca ouvimos João Ferreira dizer vamos acabar com o euro, vamos sair do euro ou vamos sair da União Europeia. Ele não o diz porque, obviamente, sabe que isso não lhe vai trazer votos, embora seja o que o Partido Comunista defende. Agora, no caso do Bloco de Esquerda, eles têm uma tese que é: nós somos a favor do projeto europeu, mas não nestes moldes, tem que ser diferente. Ou seja, enquanto um rejeita este conceito, outro tem uma visão internacionalista Miguel, diferente. Avançamos para o CDS? O CDS está a tentar recuperar do problema que teve com a polémica dos professores. Está a tentar fazer com que o seu eleitorado natural se esqueça daquilo que aconteceu. Tem ali uma linha que podia ser eficaz, que é de defender que o único voto para a direita verdadeiro é o CDS, porque o PSD coloca-se ali no centro-esquerda, mas eu acho que aí pode eventualmente ir buscar algumas pessoas, mas não é suficiente, não é? Quer dizer, também não quer dizer, as pessoas não vão ali votar para no final virem para a rua e dizer eu sou da direita e votei no... Quer dizer, isso não existe, não é? As sondagens mostram que eles estão com problemas. Nuno Melo já está a bater publicamente no PC e no Bloco, quase numa coisa de defesa da honra. Não podemos ter um país em que o Bloco e o PC estão à frente do CDS. Isto será o fim da civilização como a conhecemos, o que mostra algum desespero. Houve muito pouco tempo para recuperar. Aquele disparate dos professores foi absolutamente fatal. Eu diria, por acaso, faço uma leitura, pegando nos mesmos pontos, faço uma leitura um bocadinho diferente da do Miguel. Porquê? Porque eu acho que eles têm 2 problemas de origem. Os professores, sim, mas era um problema que afetou PSD e CDS em igual medida. Acho que talvez as pessoas já se estejam a distanciar disso, embora tenha tido reflexo nas sondagens, como se percebeu. Agora, quais são os 2 problemas que eu acho que o CDS enfrenta? O primeiro tem a ver com a Assunção Cristas. A Assunção Cristas vinha naquilo que ela acreditava ser a grande dinâmica de crescimento depois do resultado histórico que teve nas autárquicas em Lisboa, e portanto eles queriam obviamente capitalizar isso e levá-lo para as eleições. O problema é que entre as autárquicas e as legislativas há umas europeias e
acaba por criar ali um bocadinho um intervalo que não convinha. E, portanto, vemos Assunção Cristas muito mais presente na campanha e também a dizer coisas que são inacreditáveis do ponto de vista de uma campanha das europeias, que é, depois não percebem, não é? Vocês, o povo, são, pronto, isto não chega lá, não é? Não faz mal, não se incomodem, votem como se fosse para legislativas, porque é isso, de facto, que eles querem, que é para ganhar esse crescendo até às legislativas. Por outro lado, este discurso de Nuno Melo relativamente à CDU e ao Bloco, ao PCP, enfim, é um discurso que faz sentido, porque Nuno Melo também, depois das sondagens que teve, percebeu que aquele episódio do Vox saiu-lhe completamente ao lado. E, portanto, é por aí que ele está a ir, que é dizer, nós, CDS, somos uma força democrática, nós defendemos a democracia, para que não haja dúvidas, vai, de facto, buscar esse eleitorado de direita, que é um eleitorado que eu acho que deve estar um bocadinho ressentido, porque ninguém fala abertamente para ele, o PSD tem muito pudor em falar para o eleitorado de direita, e o CDS vai lá buscar esse público. E, ao mesmo tempo, quer situar-se como uma força democrática para não haver confusões com o Vox, e falo por contraposição ao PCP e ao Bloco, dizendo que são partidos que defendem ditaduras. E há uma coisa muito, muito prática, que é, entre essa frase sobre o Vox, do Nuno Melo, e o dia de hoje, acho que o CDS percebeu que não é desta vez que o radicalismo da direita vai ter votos em Portugal. E se portanto, o percebeu, faz bem, porque as experiências que têm havido noutros países da Europa não têm corrido bem. Quando se tenta ir buscar esse discurso a partidos que não são, na gênese, partidos que defendem esse tipo de políticas, normalmente não corre bem. Basta ver o que aconteceu em Espanha. Vamos virar para o PSD? Pedro? Miguel? O PSD, eu diria que Avança, tem Pedro. tem um problema também. Nós estamos aqui a chegar à conclusão que ninguém está a ganhar verdadeiramente votos. É a minha conclusão, um bocadinho deprimente. Exato. Eu acho que Rangel tem aqui um problema, que é o modelo Rangel dá a ideia que esgotou. Aquilo que era eficaz em 2009 e foi eficaz em 2014, que era um estilo mais agressivo, um estilo que ninguém dava nada por ele e de repente ele fazia comícios que levantavam plateias com críticas fortíssimas e duras e conseguiu um resultado inesperado em 2009 e, apesar de tudo, conseguiu, juntamente com o Nuno Melo, uma contenção de danos face àquilo que se esperava para PSD e CDS que estavam no governo e no governo da Troika, como sabemos. Eu acho que Rangel começou a perceber que esse discurso, esta atitude não está a funcionar, e o que eu acho que estamos a ver é o candidato um bocadinho perdido ali ao sabor das sondagens e àquilo que se escreve sobre ele. E se já ouvimos a pedir serenidade e elevação no debate, que é coisa que ele não é, os momentos melhores dele não era propriamente na serenidade e na elevação do debate, era quando aquilo estava picadinho, como também se costuma dizer nesta campanha. Agora, vemo-lo muito preocupado com a sua atitude nas feiras e nos mercados, tem que ser mais afável, mais empático com as pessoas. Claro que nós à distância podemos ser cínicos e dizer que estas coisas de ir para a feira isso não tem importância nenhuma, mas se não se chegar aos eleitores também não vale a pena estar a perder tempo, e portanto eu acho que Rangel está um bocadinho perdido, o PSD também. Miguel? Eu suspeito que Rangel tinha uma campanha já completamente preparada na sua cabeça, tinha os temas todos numa lista, tinha os soundbites todos numa lista, estava o dossiê já, antes de se deitar todas as noites, lia um bocadinho mais o dossiê. E preparado para o ataque e não para ter que se defender. Exatamente, e depois o mundo mudou. Quando o PSD e o CDS fizeram aquele disparate dos professores, o mundo mudou e Rangel não teve tempo de adaptar a estratégia a isso. É um bocadinho quando nós vamos... percebemos que as coisas estão a correr mal, não é? Vão correr mal e não temos tempo de recuperar, não é? Ele não conseguiu dar a volta, não conseguiu dar o salto, depois ainda por cima começou tudo a correr mal, não é? Começou a ter pessoas do próprio partido a atacá-lo. Numa operação que era fundamental para eles, que era lembrar os incêndios de 2017, que é de facto um problema que António Costa carrega às costas e que quer dizer, resultou falhado. Não está a colar. Depois da história dos professores, o ataque direto a António Costa e aos problemas deste governo não está a colar pura e simplesmente. Se calhar depois do verão, depois das férias, quando chegarmos às legislativas, as coisas já viraram outra vez. Mas eu acho que aí é onde ele capitaliza um bocadinho melhor. É quando António Costa também o elege ele como interlocutor neste bate-boca típico das campanhas. E Paulo Rangel tem estado a fazer isso, mas mais uma vez ele começou por falar de Pedro Marques e depois, reagindo ao sabor dos acontecimentos, agora já não fala para Pedro Marques, já ignora Pedro Marques, o que faz sentido, tendo em conta que ele falava dele como candidato virtual, agora fala diretamente para António Costa. E o PS tem um problema também que vem de trás, que é o partido ainda não se uniu
com Rui Rio. E, portanto, eu suspeito que há um número significativo de pessoas que estão divididas entre votar em Paulo Rangel porque acham que ele fez um bom trabalho e quererem fragilizar Rui Rio para ver se acontece alguma coisa até às legislativas, que não acontecerá, como é evidente. Sendo que eu acho que, apesar de tudo, o partido tem estado a portar-se bem, ou seja, tens visto uma série de figuras do partido, mesmo em distritos que eram anti-Rio e que estão juntamente com Paulo Rangel e, portanto, desse ponto de vista, hoje vai entrar Passos Coelho, enfim, já tivemos Montenegro. Acho que o partido conseguiu, apesar de tudo, dar uma ideia de unidade. Vamos ver se isso é suficiente. Miguel, avançamos para o Partido Socialista. O Partido Socialista, a mesma coisa em espelho, sendo que hoje, como o Pedro estava a dizer, vai surgir Passos Coelho na campanha, que, justo ou injustamente, não vale a pena estarmos a perder tempo a discutir isso, tenho grandes dúvidas de que seja um trunfo. Acho que Paulo Rangel, Passos Coelho, até se Passos Coelho ajudar a mobilizar algum eleitorado do PSD, ajudará seguramente a mobilizar muito mais o eleitorado do PS e do PC e do Bloco. Por isso acho que eu suspeito que o PS não vai falar de outra coisa nos próximos dias. Vai aproveitar outra vez para falar de Passos Coelho, o homem que dizia que vinha aí o diabo e que não veio, o homem que dizia que se a fórmula de António Costa resultasse, então iria votar PS nas eleições seguintes. Vamos passar 2-3 dias a ouvir falar. E o PS vai ganhar força agora para estes dias finais de campanha. Acho que o PS conseguiu retirar todo o dramatismo desta campanha. E tirando o dramatismo da campanha, é muito simples, sobra quem está no poder. Quer dizer, o dramatismo serve para mobilizar as pessoas que querem castigar os governos e querem castigar o partido do poder. Sem dramatismo não sobra nada. Pedro? Eu concordo com a análise do Miguel. Acho que Pedro Passos Coelho é um bom trunfo para o PSD, na lógica de há muito eleitorado que votou nas últimas legislativas que ainda tem aqui algum ressentimento e que ainda não se sente respeitado e valorizado, e a aparição de Pedro Passos Coelho é para chamar esse tipo de eleitores. Agora, de facto, aquilo é dar pólvora para o canhão do PS, portanto eu acho que até ao fim, e do PS e de todos os partidos da esquerda, acho que até aqui ao fim vamos assistir isso. Acho que de facto o PS é talvez o que tem estado a fazer uma campanha mais favorável porque está a conseguir dominar a narrativa, apesar de tudo. Há um momento que eu gostava de destacar e que se passou este fim de semana e que tem a ver com, se calhar, alguma arrogância dos socialistas, achando que António Costa é uma figura suficientemente mobilizadora para que se faça um comício, o único comício que de resto ficou marcado no dia do jogo em que Benfica e Porto estavam a disputar o título e o Benfica, como se esperava, ganhou. E depois desse jogo, 2 benfiquistas, António Costa e Pedro Marques, acharam que era boa ideia logo a seguir ao jogo fazerem um comício. Tinham uma sala de 800 pessoas e estiveram ali durante cerca de 1 hora a tentar que a sala enchesse mais de um quarto ou mais de metade. Foi uma cena absurda, ridícula. Felizmente ninguém estava a ligar àquilo que se estava a passar nas europeias, toda a gente estava com os olhos no Benfica, mas aquilo podia ter causado moça, porque quando se espera que a campanha vai em crescendo, de repente tem-se sala cheia, tiveram que apagar as luzes e tirar bandeiras para disfarçar e fingir que estava ali toda a gente e ninguém estava. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha eleitoral neste podcast do Observador Eurovisões. Já a seguir, Fact Check. Ainda para ouvir o crescimento dos eurocéticos no Parlamento Europeu e no final, Bandex vai às eleições e hoje promete uma cataplana. A mim, ninguém me viu a cozinhar cataplana. Cataplana. A cozinhar cataplana. Cataplana. A mim, ninguém me viu a cozinhar cataplana. A cozinhar cataplana. No Eurovisões contribuímos para confirmar factos ou para desmentir falsidades relacionadas com a União Europeia. Fact Check, com a ajuda da editora de Sociedade do Observador, a Sara Antunes de Oliveira. Olá, Sara. Hoje vamos falar de quê? Hoje vamos falar de uma coisa que, ao que julgo saber, tu gostas muito. São jaquinzinhos. Adoro jaquinzinhos. Com arroz de tomate, arroz de feijão. O que me interessa mesmo no capítulo do jaquinzinho é que sejam muitos. Mas é verdade ou é mentira que Bruxelas proibiu os jaquinzinhos? Sim
E não. Há essa ideia porque foi fixado um tamanho mínimo para a pesca dos carapaus, que é assim que se chama na verdade, e foi imposta a proibição de captura de espécies juvenis para não interromper o ciclo de crescimento desta espécie, naturalmente. Ou seja, trata-se de proteger uma espécie, o carapau, da pesca intensiva e também a biodiversidade. É uma decisão que foi tomada pelo Conselho Europeu em 1998. Mas na prática pode comer, não pode comer, pode-se vender. Há jaquinzinhos à venda, não é? Pode-se vender? Pode. Não se pode vender? Não. Já vimos isto em algum lado. Sim. Pode, mas desde que sejam cumpridas estas regras. Em Portugal, o tamanho mínimo das espécies foi fixado por portaria, sendo que, no que diz respeito aos carapaus, esse mínimo é estabelecido nos 150 milímetros, 15 centímetros. Ou seja, 15 centímetros de carapau está aprovado. Certo, tem tudo a ver com o tamanho, Ricardo. E queres o carimbo verificador de verdades e mentiras com arroz, com salada, sem acompanhamento? Olha, desde que seja sem jaquinzinhos, que não é comigo. Então eu fico com os teus jaquinzinhos, está bem? As eleições para o Parlamento Europeu têm características especiais que potenciam o voto neste tipo de forças. Antes de mais, porque todos os países utilizam sistemas de representação proporcional e é muito fácil para partidos mais pequenos obterem representações maiores no Parlamento Europeu. Mas, por outro lado, o próprio tema da Europa é um domínio muito propício ao discurso do populismo. O nós e eles que estão distantes. Porque são eles que mandam em nós. São eles que mandam em nós, em Bruxelas, e muitos destes populismos também se alimentam, utilizam o nacionalismo, o ultranacionalismo, para potenciarem a sua mensagem. Então encontram neste terreno das eleições europeias, de facto, um terreno propício a que isso aconteça. Nuno Sampaio é investigador, professor universitário, assessor para os assuntos políticos da Casa Civil do Presidente da República. Nuno Sampaio é também o autor de um ensaio recentemente publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Eleições na União Europeia. Nestas europeias, os partidos eurocéticos podem continuar a crescer. Marine Le Pen lidera as intenções de voto em França e Nigel Farage no Reino Unido. A líder da União Nacional Francesa, Marine Le Pen, esteve em Milão ao lado de Matteo Salvini e de outros 11 líderes de partidos nacionalistas e eurocéticos. Allora, cari amici, il nostro dovere ora è di scrivere il futuro dell'Europa insieme. Il 26 maggio porteremo questa rivoluzione del buon senso in tutta l'Europa. Em italiano, em Milão, Marine Le Pen expressou este desejo. Os nacionalistas podem vir a ser o quarto ou mesmo o terceiro maior grupo parlamentar no Parlamento Europeu, atrás do Partido Popular Europeu e dos socialistas. O equilíbrio de forças é muito importante para muitas matérias que dizem respeito à Europa, sobretudo na hora de decidir quem vai substituir no final de outubro Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia. Temos de ter consciência que o populismo é inerente à democracia, não é? A democracia aspira a ser o governo do povo e o populismo, como o próprio nome indica, também faz parte. Podemos dizer que é um desvio, uma doença, talvez, da democracia, mas, de facto, o perigo não é que alguns partidos joguem o jogo democrático, porque eles sujeitam-se a eleições e são eleitos com o voto do povo. O problema é quando não respeitam a outra componente da democracia, a componente liberal. O que é esta componente liberal, para ser bem entendida? É o respeito pelo Estado de Direito, pela liberdade de expressão, o respeito pela dignidade humana e a igualdade entre todos, inclusive das minorias, e aí a União Europeia tem grandes responsabilidades em ser uma guardiã, porque aliás o artigo 2º da União Europeia estabelece que esses são os valores da Europa. E neste momento
não só no Parlamento Europeu, mas inclusive no Conselho Europeu, alguns Estados-membros estão, de certa forma, num regime de alerta. Recordemos que, por exemplo, a Polónia e a Hungria já têm processos levantados, quer pela Comissão Europeia... O famoso artigo 7º, não é? O famoso artigo 7º, exatamente, para que se investigue se de facto não estão a ir contra o artigo 2º, que são os dos valores humanistas da União Europeia. O Nuno Sampaio entende que é real o risco de vermos o fim da União Europeia? Não creio, quer dizer, não é assim tão pessimista. Prazo, eu não quero recorrer ao aforismo de atribuído a Keynes, que a longo prazo estaremos todos mal. Mas num futuro próximo não sou assim tão pessimista. Evidentemente que temos agora a questão do Brexit. É a primeira vez uma União Europeia que foi crescendo de 6 para 9, para 12, para 15, para 28 Estados-membros. É a primeira vez que vai assistir a uma redução, a uma saída de um membro da União Europeia e a uma redução. Mas curiosamente, e talvez haja aqui um pouco o efeito vacina, digamos, as sondagens de opinião em muitos países onde havia uma certa popularidade da ideia de poder haver outras saídas, no meio deste processo do Brexit, bastante complicado e que aparentemente com muitos custos e sem uma saída clara à vista para o Reino Unido, fez com que, agora, esses inquéritos de opinião em países como a Holanda, como a Dinamarca, a Suécia também, não é? A Suécia tenha baixado a percentagem daqueles que são pela saída da União Europeia. Os eleitores geralmente sentem-se um pouco afastados. Estas campanhas eleitorais que vamos vendo para as europeias muitas vezes centram-se em questões mais domésticas do que em questões europeias. Aborda no seu livro a questão da eleição do Presidente da Comissão Europeia. Uma eleição direta do Presidente da Comissão Europeia, em sua opinião, poderia aproximar mais os cidadãos deste centro de decisão que é Bruxelas? Bem, de facto, desde sempre se falou de um déficit democrático das instituições europeias, que no fundo é essa percepção de um afastamento e da falta de canais diretos de legitimidade democrática de decisões, de instituições e decisões que cada vez mais têm influência no dia-a-dia dos cidadãos. Portanto, esse sentimento vai se tornando cada vez mais premente. E nas últimas eleições europeias, o que aconteceu foi que vingou um novo formato de escolha do Presidente da Comissão Europeia. Os partidos políticos europeus apresentaram um candidato previamente. E de facto, teve muita influência na escolha de Jean-Claude Juncker. Mas, utilizando uma expressão que há pouco tempo Donald Tusk, Presidente do Conselho Europeu, também utilizou, isso parece mais um assunto da bolha de Bruxelas do que algo que as pessoas sintam verdadeiramente. Porque quando olhamos para os inquéritos pós-eleitorais, as pessoas não foram votar para eleger Jean-Claude Juncker. E, de facto, não há um espaço público europeu que tanto fala, por exemplo, Habermas. O que temos são 28 democracias. Os espaços políticos nacionais continuam a ser os espaços políticos de referência. E eu sou um bocadinho cético à ideia defendida por muitos da eleição direta de um presidente europeu. Acho que uma Europa tão diversa não pode ser tão presidencialista. Nuno Sampaio, então como é que vamos trazer as pessoas e os eleitores para a Europa? Bem, o facto é que todo o processo europeu é demasiado complexo. Por exemplo, o Parlamento Europeu, que tem poderes legislativos, não tem o poder de iniciativa. Só a Comissão Europeia é que pode propor legislação. Portanto, tem que se tornar alguns processos mais simples, mais perceptíveis para as pessoas, haver maior transparência. Por exemplo, as atas do Conselho Europeu não são conhecidas. Estamos a falar da reunião dos chefes de Estado e de Governo. Exatamente. Muitas vezes aquilo que está longe do nosso conhecimento também está longe do coração. E é isso um pouco que se passa. Por outro lado, existem novos instrumentos para os parlamentos nacionais a terem uma maior participação no processo europeu, que vieram do Tratado de Lisboa, mas ainda são pouco utilizados. Eu penso que também um maior envolvimento dos parlamentos nacionais também poderia. Agora, não acredito em formas mágicas, porque a União Europeia é um paradoxo.
tenta conciliar muitas coisas que viverão sempre em tensão. 28 agora, 28 democracias, a caminho de 27, possivelmente, com a aspiração de governar uma casa comum. Ora, respeitar a vontade de 27 e ao mesmo tempo respeitar uma casa comum nunca será simples e será sempre uma construção com crises, com avanços, com retrocessos. Portanto, eu não vejo a desintegração da União Europeia como algo que possa acontecer num futuro próximo e, em particular, nesta conjuntura, não é o momento para falar de mais Europa como um mantra a caminho do federalismo. Nuno Sampaio, autor de Eleições na União Europeia, obrigado por ter vindo ao Eurovisões. Muito obrigado, eu. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Eleições em julho significa campanha em pleno verão. Em 87, a média das temperaturas máximas rondava os 29 graus. Os Radar Gaddafi cantavam 40 graus à sombra. 40 graus à sombra das mesas de café. Não era preciso fazer mais uma revolução, mas era necessário levar as pessoas aos comícios e às urnas. Afinal de contas, estava muito em causa, europeias e legislativas, no mesmo dia, a 19 de julho. Carlos Coelho, hoje é eurodeputado, na altura era o líder da JSD. Ora, JSD, PSD, laranja, verão, sumo de laranja. Foi uma campanha mais estival, porque o calor obrigava a isso. A alternativa a não estar nas praias era praticamente não falar com ninguém, porque as pessoas estavam todas nas praias. E isso traduzia sobretudo na distribuição de sumo de laranja. Era uma forma simpática de meter conversa com as pessoas e de chamar a atenção para aquilo que eram as bandeiras do PSD, e, portanto, para fazer campanha eleitoral. A estratégia do PSD para a campanha era de proximidade e de hidratação com as cores do partido. Os militantes social-democratas ocupavam praias, paragens de autocarro, numa tentativa de oferecer aos eleitores gelados de laranja e sumos de laranja. A iniciativa teve como nome de código Onda Laranja. O líder social-democrata, Cavaco Silva, chegou a classificar os apoiantes presentes num comício de refrescante laranjada. Hoje, a política está menos colorida, diz Carlos Coelho. De uma forma geral, os eleitorados olham para a política com mais distância do que olhavam quando eu era mais novo, e, portanto, isso também ajuda a reduzir o índice de jovialidade. E as pessoas que têm uma percepção mais, digamos, que amarga ou cinzenta da política, a política se calhar tornou-se demasiado séria, mas a dimensão dos problemas que temos pela frente, provavelmente também aconselha isso. O CDS, pela voz do então militante Basílio Horta, ainda se queixou daquilo que chamou de encenações do PSD. Mas quando acalmou o calor eleitoral, só houve um vencedor nas duas eleições. O PSD teve maioria absoluta nas legislativas, a primeira de Cavaco Silva, e 37% dos votos nas europeias. Carlos Coelho está agora a concorrer ao 6º mandato no Parlamento Europeu, anda na campanha social-democrata por estes dias, mas já sem gelados e sem laranjada. O partido mantém, no entanto, a aposta nas tradicionais canetas. A mim, ninguém me viu a cozinhar cataplana, a cozinhar cataplana, cataplana. A mim, ninguém me viu a cozinhar cataplana, não venham dar lições, cataplana. Bandex vai às eleições aqui no Observador, todos os dias, até ao final da campanha. Já falámos de Jaquinzinhos, agora Cataplana. Bandex vai às eleições. Cataplana, a mim, ninguém me viu a cozinhar cataplana, não venham dar lições, cataplana, porque a política é espetáculo, cataplana, porque a mim, ninguém me viu a fazer isso. Nem viu, nem vai ver. Não contem com o Rangel. Cataplana, não contem com o Rangel. A cozinhar cataplana, no programa da Cristina. Cataplana, a mim, ninguém me viu a cozinhar cataplana, não contem com o Rangel. Com a minha família, a cozinhar cataplana, no programa da Cristina. Cataplana.
No programa da Cristina. A cozinhar cataplana. 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 A cozinhar cataplana. Eurovisões. Participam neste podcast Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bambex. Sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. A cozinhar cataplana.